noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa. Eu costumo dizer que nenhum dos senhores ou senhoras caíram aqui de paraquedas. Não, de maneira alguma. Chegaram até aqui com um objetivo. E esse objetivo, com toda certeza, será alcançado. Porque todos que estamos nesta casa viemos em busca de algo. E este algo nós vamos levar daqui, que é aquilo que nós necessitamos, a paz espiritual. Tenho certeza que todos, ao deixarem este recinto nesta noite, sairão daqui melhor do que quando aqui chegaram. Tem alguém visitando esta casa pela primeira vez? Seja bem-vindo. Esta casa está de portas abertas todos os dias para receber a todos nós, encarnados e desencarnados. Se o senhor quiser tirar alguma dúvida, conhecimento sobre a doutrina dos espíritos, logo após a palestra, nós temos um trabalho de passes com tratamento com água fluidificada. E logo após o passe, o senhor vai encontrar aqui neste salão pessoas capacitadas a lhe explicar o dia das palestras, horário e tudo mais para o senhor que deseja conhecer a doutrina dos espíritos. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Jesus e aos bons espíritos de luz, trabalhadores incansáveis da seara de Jesus. Vamos elevar nosso pensamento em agradecimento a Ele pelo dia de hoje, no momento que nós acordemos, abrimos nossos olhos e vimos a luz. Vamos agradecer a Ele pelo pão abençoado que tivemos no dia de hoje em nossa mesa. Vamos agradecer por tudo que recebemos de suas mãos generosas e do seu coração misericordioso e paternal. Hoje a nossa palestrante é amiga da nossa casa, amiga de todos nós, uma irmã trabalhadora no Centro Espírita Nosso Lar. É uma coordenadora ou é diretora do Ethos, que é a escola que substituiu o COP, né? Patrícia Soares de Nadai, que é uma irmã que vem batalhando aí na doutrina dos espíritos, como todos nós, buscando conhecimento. E ela vai nos falar nesta noite de um tema muito importante, como todos os temas são importantes, diante do tempo de Emmanuel, do livro Justiça Divina. Vale a pena a gente estar aqui para conferir. De antemão, eu quero já agradecer a todos e convidá-los para a próxima palestra do dia 10, na próxima quarta-feira. William Polese, e o tema, o Espiritismo em Nossas Vidas. Um tema muito importante para a gente entender o Espiritismo em nossas vidas. Qual é o efeito do Espiritismo em nossas vidas, no nosso dia a dia. E chega de trololó. Vamos, Patrícia, por gentileza, o microfone é todo seu, a casa é sua, fique à vontade. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, aqui, assim como disse já o nosso irmão. Sintam-se todos abraçados fraternalmente. E, na verdade, não vamos julgar como uma palestra, mas eu gosto sempre de convidar a todos para que nós possamos estudarmos juntos. Acredito que essa é uma melhor proposta para a noite. Que nós possamos, diante do tema intuído para essa noite, possamos estudarmos juntos, aprendermos juntos,
refletirmos juntos sobre esse precioso tema, né, que a gente falou lá no livro Justiça Divina, que vale muito a pena. Gostaria só de situá-los antes da gente começar. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, nosso querido Chico, né, e todo ele mencionado por Emmanuel, como vocês viram. E, na verdade, esse livro é o reduto de um conjunto de capítulos que foram elaborados a partir de reuniões ou encontros de estudos acerca das grandes obras da codificação. O livro Justiça Divina, então, lá dentro da década de 60, várias reuniões, e cada reunião deu origem a um capítulo que compôs o livro. Ele vai se direcionar dentro das grandes obras da codificação, das obras kardecianas. Ele vai mais especificamente acerca do estudo do livro Céu e Inferno. E hoje nós vamos mergulhar um pouquinho lá no capítulo 82 do livro Justiça Divina, que tem como tema Diante do Tempo. Ele tem 82 capítulos, então a gente vai falar hoje do último capítulo. São capítulos singelos, pequeninos em relação à quantidade de palavras e dizeres, mas de uma plenitude, de uma importância, de uma grandiosidade, que nós passaríamos aqui horas e horas e horas acerca de 9 parágrafos que compõem esse capítulo. Tá? Mas a gente então vai estudar juntos aí uma sucinta parte. E ele tem o título Diante do Tempo, e foi resultado da reunião de 15/12 de 1961. Como eu disse, ele foi produzido durante a década... Durante a década de 60. E vocês vão ver que só nessa primeira tela, só nesse primeiro parágrafo, como eu disse, são 9 parágrafos. Só no primeiro parágrafo, eu vou tentar sintetizar ao máximo possível, mas a gente já ficaria aqui por 1 hora falando. E a gente vai tratar dos 9 parágrafos. Como assim, Patrícia? Um parágrafo tão sucinto, né? Se a gente for olhar ali, olha, 3 linhazinhas, o quê? 15 palavras, não é isso? Sim, mas o que está por trás dessas palavras? Assim como a doutrina tem para nós, né? Assim como Jesus nos trazia as mensagens através de poucas palavras, frases curtas e tão esplendorosas. Vamos parar primeiro diante do tempo, o próprio título. Diante do tempo. Eu estou aqui diante de uma mesa. Estou diante de vocês. Vocês estão diante de mim. Estamos diante de uma câmera. Esse termo diante é estou de frente. Estou com o tempo. E aí, quando a gente já para aí no título, a gente tem que pensar um pouquinho sobre tempo. Patrícia, mas tempo é uma coisa muito corriqueira. Tempo é tudo, né? Tempo é o que fica para nós. Tempo é o que a gente mede. Tempo é o que nos determina o que fazer. Tempo é tempo. Um relógio ali marca o tempo. A gente vai falar deste tempo mesmo. Deste tempo de um dia, de quantas horas, de uma noite, de vidas. Só que a gente vai muito além desse instrumento de tempo que a gente está acostumado a falar. E nós vamos começar com o conceito de tempo e de eternidade, que é onde a gente vai chegar a entender um pouco melhor o capítulo 82. Enquanto o tempo é um instrumento de medida da criatura, que somos nós, precisamos medir o nosso tempo, então é um instrumento de medida da criatura. A eternidade é o instrumento de medida do Criador. Não dá para falar de eternidade sem falar do Criador e vice-versa. Não dá para falar de Criador sem eternidade. Então a gente não consegue entender bem essa lógica diante do tempo se a gente não fizer
doutrina, sejam recém-chegados, sejam quem está ouvindo pela primeira vez ou ouvirão pela primeira vez, sejam aqueles que já estão há muito tempo da doutrina, independente do tempo, nós que estamos em afim com a doutrina espírita, estamos em afim com a ideia de eternidade. Veja bem, nós, acima de tudo, acreditamos que viveremos para sempre. Ou se ainda não acreditamos, temos esse propósito divino em nossas vidas. Morte é só para o corpo físico. É um outro capítulo desse livro que um outro dia a gente vai falar, que se chama Viverás para Sempre. Bom, pressuposto que nós viveremos para sempre e nós sabemos disso, que é uma certeza que a providência divina nos deixa, é muito fácil a gente entender a eternidade. Opa, mas não é bem assim. Quando eu penso em eternidade, eu me perco um pouco no raciocínio, porque eu não consigo mensurar o tempo. Ele é infinito. E por isso ele está idealizado no Criador. O Criador também é complexo em entendermos. E aí nós vamos pegar um pouquinho as ideias de Santo Agostinho, para a gente poder falar um pouquinho do Criador em relação à eternidade. Veja, Santo Agostinho é um estudioso da criatura, do Criador, da criação, de Deus. Ele vai e debruça, dentro do seu tempo, em estudos, dentro do seu processo evolutivo, em querer conquistar informações. E, certa feita, conta uma história que vocês já devem ter ouvido, mas talvez não associada a Santo Agostinho, que ele estava ali debruçado nesses estudos e diante do mar, ele então tem a aparição de uma criança pequenina que, aos olhos dele, pegava ali com um instrumento, um copinho, ou até algumas histórias contam que com as mãozinhas, a água no mar e trazia para um buraquinho na areia. Buraquinho. E Santo Agostinho então pergunta para essa suposta criança, não é? Indaga essa criança: o que você está tentando fazer? E aí a criança diz: tentando colocar a água do mar dentro desse buraquinho, eu quero colocar toda a água. E Santo Agostinho diz, indaga de novo: mas você sabe que isso é impossível? E aí, como resposta desta criança, ela diz, vou até ler aqui: mas é impossível caber dentro da inteligência humana e dentro da consciência humana a grandiosidade de Deus também. Claro que essa criança é um espírito que vem para trazer uma mensagem da grandiosidade. E eu gosto muito do dizer dessa mensagem, que diz que nós não temos uma largueza de alma ainda. É um termo estranho para o português, porém fácil de compreender. Nós não temos uma largueza de coração e de alma para compreender o Criador, que é o que essa criança traz de lição para Santo Agostinho, que tentava colocar em palavras o Criador, que deixava e deixa a todos nós aquela ideia de eu tenho a ideia do infinito, eu tenho a ideia de algo que não termina dentro do Criador, mas eu não sei de onde veio. Então é muito subjetivo. A ideia de eternidade está associada a essa ideia, daquilo que a gente não consegue definir. E o processo de evolução humana está associado a essas duas ideias: a de entender o Criador, a de se aproximar do Criador e das ideias divinas, das condutas divinas, e de entender, portanto, a eternidade, que é o tempo que a gente tem para nos aproximarmos. Esse é o processo evolutivo. Nós, criaturas, temos uma ideia de tempo muito desarmônica, muito, eu
for ver de onde vem a palavra tempo, né? A palavra... Nós temos dentro da mitologia grega, vou usar só um pouquinho aqui, um deus. Mitologia grega, todo mundo sabe que idealizava vários deuses, né? A nossa cultura tem muito da ideologia grega. E um dos deuses era o deus do tempo, chamado Cronos. Por isso, cronologia, né? Cronômetro, instrumentos para medir o tempo. Esse deus, diz lá a mitologia grega, era um deus muito maldoso, porque ele pisoteava a cabeça dos seus filhos. Isso é o que aparece na ilustração, na definição da mitologia grega. E alguns estudiosos trazem isso para explicar de onde vem, de onde começa já a nossa questão de adversidade com o tempo. Sabe por quê? O tempo é aquele que nos corremos atrás. O tempo nos leva às coisas mais caras, nos leva a entes queridos, nos leva à nossa juventude, nos leva às coisas materiais que muitas vezes conquistamos. Então a ideia de tempo, por esse parafraseamento, ela está associada à questão de Cronos, de algo não tão ruim. Então nós não temos uma relação muito harmônica com o tempo, porque nós julgamos tempo, isso, as nossas conquistas, o que nós priorizamos. Nós não vamos enxergando o tempo enquanto eternidade, a ideia de chegada ao Criador e do processo evolutivo. Patrícia, mas e aí? E o tema? E tudo isso? Então, Emmanuel vem fazer um convite para nós nesse capítulo, que é, diante do tempo que você tem, o que você está fazendo? Essa é a ideia dos 9 parágrafos. Nós estamos vinculados àquele tempo que nos tira as coisas mais caras. Nós estamos associados ao tempo que eu posso medir, aquele para a conquista das coisas que eu acho que são mais importantes. E aí, ainda em Santo Agostinho, nós vamos ver uma outra colocação. Enquanto nós estivermos vinculando o tempo à conquista do dinheiro, à conquista das coisas materiais, aos apegos, o que é que está gravitando ao seu entorno, Patrícia? E ao entorno de cada um de nós? Como assim gravitando? O que é que está mais importando para todos nós nos últimos momentos? Nesses últimos anos de vida, nos dias de hoje? Você gravita em torno de quem? De quê? Do quê? Para quê? Para que você acorda todos os dias, trabalha loucamente, busca satisfações materiais? O seu tempo está sendo usado para quais prioridades? Quando eu digo gravitando, eu digo, o que você está rodeando? Qual a tua órbita? O que você está priorizando? E nesse sentido, né, eu disse agora há pouco, né, que nós não temos uma largueza tão grande de alma e de coração para entender a eternidade, para entender o Criador. Nós estamos caminhando para essa largueza. Nós estamos trabalhando o nosso coração, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações. Esse é o nosso processo evolutivo, essa é a nossa reforma íntima, para entender a eternidade, o Criador, e para se aproximar disso. Enquanto isso, que é a vida, o que nós estamos fazendo diante do tempo? Vou usar aqui uma frase de Jesus, que todos aqui já devem ter ouvido, não sei se sabiam que era de Jesus, né? O teu tesouro está onde está o teu coração. Tem a ver com onde eu estou gravitando. Onde está o meu coração? Por isso que eu falei que mais que uma palestra era um estudo e uma provocação
para eu, em primeiro lugar, e depois todos vocês refletirmos. Vamos pegar essa frase: o teu tesouro está, onde está o teu coração? Onde está o coração da Patrícia? Para que ela se entrega nos últimos tempos? Onde está o coração do seu Álvaro, de todos aqui presentes? Onde está? Diante do tempo que tens, em busca da eternidade, que você já tem, onde você gravita? Porque se a gente gravita em torno de sentimentos, pensamentos, emoções, atitudes edificantes, ou seja, eu trabalho sim, porque é necessário, eu tenho conquistas materiais sim, porque são fundamentais para a minha existência aqui, mas eu não gravito em torno disso só. Eu gravito em torno disso para suprir o que eu preciso, mas o meu coração e o meu tesouro estão muito além disso. Será? São colocações. Se estão os meus sentimentos, meus pensamentos, meus verdadeiros objetivos, minhas verdadeiras metas, estão em construir uma vida aqui, que eu estou hoje como Patrícia, com 50 anos de idade quase, com isso e aquilo, eu estou gravitando em torno desta conquista. O que tem meu coração hoje? A minha família? O meu trabalho? Os meus irmãos? Os meus trabalhos, leia-se, trabalhos para arrecadar dinheiro, trabalhos dentro da doutrina, trabalhos na minha comunidade, trabalhos com os meus vizinhos? Onde está a minha verdadeira fundamentação? Quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a fazer uma relação com o tempo diferente daquela relação só para a construção material, daquela relação do tempo como algo para eu conquistar conquistas materiais. Então eu trabalho. Chega o final de semana, para. Trabalho. Conquista isso, não está bom. Conquista aquilo, não está bom. Vai atrás daquilo, ainda não é suficiente. E a gente quer mais e mais e mais. Suprir o necessário não é o suficiente. E aí eu amo uma frase que eu não sei quem diz, mas eu uso muito. O demais nunca é o bastante. Olha essa frase, gente. Essa frase ela deixa a gente meio que... Eu uso muito e penso muitas vezes, eu canso de pensar, meu Deus, olha, o demais nunca é o bastante para tudo. Porque o bastante está não no que você faz se o seu coração não estiver. Se a sua entrega não for total para as coisas que realmente interessam. E nós esquecemos todos os dias o que a gente veio fazer aqui. Então Emmanuel vem fazer um convite. Olha, pessoal, presta bem atenção. Diante do tempo, o que você está fazendo? E agora sim, a gente entra aqui no capítulo. Isso tudo foi uma introdução para a gente entender os 9 parágrafos. Eu fui fiel e coloquei aqui exatamente os 9 parágrafos. Não tem nenhuma palavra menos, nenhuma mais do que esses 9 parágrafos que o Emmanuel trouxe para a gente através de Chico. E ele diz no primeiro parágrafo: diante do tempo, contempla o mundo, contempla. Eu acho que a doutrina espírita, né, ela traz para a gente um vocabulário tão adequado assim, porque você tem que debruçar diante das palavras, porque senão não faz sentido aquilo que você está lendo. Contemplar, admirar, olhar, elogiar, valorizar. Contempla o mundo a que voltastes, através da reencarnação, para que ele sintetiza em 2 coisas, que a gente esquece o que veio, né, fazer. O que você veio fazer aqui? Resgatar o passado e construir um futuro diferente. Você tem a eternidade para fazer isso. Depende de
Depende de onde gravita o seu coração, o que está te envolvendo, o que realmente tem importância na tua vida, neste mundo que você voltou, dependendo do que tem realmente importância, você pode fazer isso aqui mais rápido. Patrícia, você pode fazer isso aqui mais rápido, mas é isso que você veio fazer. Diante do tempo contempla. Em outras palavras, valoriza a tua oportunidade. Foi lhe dada a oportunidade, mais uma, a da reencarnação. E nesta, você veio fazer o que veio fazer em todas as outras e virá muitas para fazer, que é resgatar, resolver pendências. Porque talvez você não aproveitou tanto tempo na outra existência, ou até aproveitou tudo o que podia, mas ainda não foi suficiente, e construir um futuro melhor. O segundo parágrafo do texto, ele vai comparar os elementos da natureza que aproveitam o tempo que têm, valorizam e trabalham. O sol, a chuva, as árvores, as flores, os frutos, o vento. Ele diz para a gente, olha lá, o sol que brilha, a nuvem que passa, o vento que ondula, a terra expectante, né? A terra esperando para produzir o fruto, a água da fonte que corre, todos eles utilizam a riqueza das horas para servir. Os elementos da natureza estão usando as horas que têm para servir com aquilo que têm. E nós estamos? Aí ele nos aconselha. Eu acho que esse texto, ele é um convite, um aconselhamento, uma provocação boa. Ele é tudo ao mesmo tempo, não é? Aproveita igualmente quem? O sol, a fonte, o solo. Aproveita você também, olha, os minutos para fazer o melhor que puder. E aí eu amo uma outra frase, duas que eu vou colocar aqui, que eu tento também, não só dizer, mas fazer, mas confesso que tenho sido muito falha, e por isso todo dia eu tento um pouco mais. Duas frases, né? Primeira delas, né? Faça o melhor que você puder. Não é o melhor dos melhores, é o melhor que você puder diante dos minutos que tens. E a outra frase que tem tudo a ver com essa, que eu já usei, acho que até aqui numa fala, floresça onde você estiver plantado. Essa frase é magnífica, né? Floresça. Então, se você está como Patrícia, lá numa fila da farmácia, e vê alguém muito desolado, que vem conversar com você, você pode florescer ali. Se você está, né, como dona de casa, fazendo um almoço para alguém, todos os dias, lavando a roupa, cuidando, faça o seu melhor ali, floresça ali. Se você está como mãe, babá, como porteiro, como CEO de uma empresa, como pai e mãe, como floresça, onde você estiver, porque aí é mais ou menos isso, ó. Aproveita, porque a gente acha que a gente não veio fazer isso aqui, a gente acha ou esquece, a gente acha que a gente veio aqui, não, agora eu estou muito corrida, desculpa, eu não posso, desculpa, olha, eu estou tão preocupada. E com o quê? Exatamente. Com corresponder materialmente, mas na verdade, o que mesmo que você veio? Você veio fazer sua reforma íntima. Você veio modificar seus sentimentos. Você veio se transformar. Você veio para o seu processo evolutivo, Patrícia. Que eu sou a primeira a ouvir o que eu estou falando, e depois nós todos viemos para isso. Só que a gente acorda tão apressado
apressado, não é? A gente olha para ela, meu Deus, como a hora passa, meu Deus do céu, meu Deus, vou chegar atrasado, meu Deus, não vou fazer isso, meu Deus, tenho que trabalhar mais, meu Deus, tenho isso, meu Deus. E às vezes chega no final do dia, o que realmente de útil eu fiz, Patrícia, aqui mesmo? Talvez das 24 horas do dia, a coisa mais útil que eu possa ter feito, entregue o meu coração, foi um olhar mais sensato, mais caridoso para alguém, porque o restante ficou gravitando em torno de coisas que eu posso perder. É profundo, não é? Emmanuel, né? Emmanuel, é profundo. Parece simples, a gente lê aqui e fala, umas coisinhas tão simples, está falando até das árvores, olha. Aproveita igualmente. Eles estão fazendo o que vieram fazer. E você? E aí, do parágrafo 3 ao parágrafo 9, ao 8, porque o 9 é diferente, Emmanuel, através de Chico, vem dizendo algumas coisas para a gente. É como se eu dissesse assim, ó, você vai perder. Mas ele traz logo um consolo. Mas calma, não é só perda. É perdendo você está ganhando. Olha como vocês vão perceber isso. Eu já pré-anunciei o que os parágrafos vão trazer. Perdestes nobres aspirações em desenganos esmagadores. No entanto, ele usa o tempo todo daqui para frente. No entanto, porém, todavia, contudo, ele nos adverte. Olha, você vai perder. No entanto, mas, porém, vocês vão ver essas palavrinhas. Você pode até perder as suas aspirações durante essa vida, durante essa oportunidade, diante desse tempo. Mas calma, calma. São desenganos que te esmagaram, que te deixaram de encontro no chão, que te levaram ao fundo do poço. Sim, são. Mas calma. No entanto, as esperanças sempre renascem neste coração esmagado, dilacerado, assim como as rosas nascem sobre as ruínas. Eu não sei se dá para ver aqui, mas são rosas entre pedras, florescendo onde foram plantadas. Não tem aqui terra, não tem adubo, não tem nada. São rochas. E as rosas ali nascem, florescem onde elas estão, em terrenos totalmente inapropriados, mas estão ali. Então, se a vida está dizendo uma série de nãos, Emmanuel diz para a gente, se ela está te deixando de coração esmagado, te deixando desesperançado, calma. Se você está perdendo muito, calma. Por quê? Você vai perder. É importante para o seu processo evolutivo, mas não vai te faltar forças. As esperanças renascem. Renascem. Diante daqueles que sabem o verdadeiro propósito. Mas por que mesmo eu vim? Mas eu estou chorando por que mesmo? Por que eu estou tão triste? Às vezes por coisas muito sérias e doloridas. Às vezes por cada coisinha. Nervosos, ansiosos, magoados. Somos tão melindrados, né? A gente tem tanto melindre e qualquer coisa. Ai, estou ofendido, estou dilacerado. Estou falando para mim, viu, gente? Longe de mim aqui, todos nós estamos estudando juntos. Então calma aí, ó. Porque mesmo que seu coração esteja dilacerado, tem jeito. Dá para renovar as esperanças. Oh, estou apanhando. Outro, parágrafo 4, de novo. Perdestes créditos valiosos na insolvência. Insolvência é como se fosse um dinheiro ganho em relação a empréstimos, em relação a
tá? Só para entender, não é muito além, mas só para a gente entender. Que aflige o caminho. Você perdeu créditos valiosos? Você perdeu? Todavia, olha lá, no entanto, todavia, mas, porém, contudo, o trabalho dar-te-á recursos multiplicados para novas conquistas. Leia-se o trabalho braçal que você realiza, mental, leia-se o trabalho na casa espírita, leia-se o trabalho com você mesmo, porque a gente dá muito trabalho, né? A gente dá muito trabalho para a gente mesmo. Experimenta de noite, tem gente que eu sei que faz isso, eu tento fazer também. Experimenta fazer um exame de consciência do seu dia. Aquele exame rigoroso, como se você estivesse fazendo uma provinha. Nossa, eu acho que dou tanto trabalho para mim, porque todo dia eu vejo que eu estou em débito. Todo dia eu vejo. Porque eu não sei se eu aproveitei bem o tempo. Nossa, mas eu estou tão cansada, eu trabalhei tanto, eu quase me matei, mas foi certinho. Então é desse trabalho, é o trabalho sim braçal, é ele sim que vai te reerguer. Sabe aquela frase, perdeu o dinheiro, você ganha de novo. Você não pode perder a força de trabalhar. É como se o mundo estivesse dizendo isso pra gente. Então se você lá no anterior perdeu, né? Aqui é para aproveitar. Se você aqui perdeu aspirações, está desesperançado, vamos lá, você pode renascer. Se você aqui perdeu créditos na forma de dinheiro, de materialismo, se você perdeu, né? Calma, o trabalho vai te dar formas de crescer, de voltar, tá? Se você perdeu a sua alegria, se você perdeu ocasiões de prosperidade, porque alguém te caluniou, te feriram, fizeram injustiças com você, você foi trapaceado, enganado, mas, de novo, contudo, todavia, entretanto, no culto da tolerância, você vai remover isso. Calma, tolere. O tempo é infinito. A verdade sempre aparece. Então não se perca, não se abale, não se destrua tanto, porque você foi desenganado, enganado, trapaceado, perdeu os momentos. Para mim isso acabou comigo, não tenho mais. Não. Isso me afetou, mas calma, tolera, amadurece. Essa prosperidade vai chegar. Perdestes familiares queridos, diz o 6º parágrafo. Perdestes? Aqui ainda não é para a morte do corpo físico. Aqui é aquela perda assim, você está na solidão, ninguém mais te visita, sua família se distanciou, filhos, esposa ou ex-esposa, pais. Poxa, eu estou vivendo, ou às vezes tem gente que está vivendo a solidão, cheio de companhias dentro de casa, mas se sente sozinho, porque não se comunica, ou porque é ofendido. Ele diz para a gente, no entanto, recuperá-los-ás. Então logo consiga sazonar os frutos do entendimento. O que é sazonar? Amadurecer. Assim que você começar a gravitar, a amadurecer, a entender por que aquilo está acontecendo, que faz parte do seu processo, dentro de você vai recuperar. Porque talvez mude tudo que causou essa perda. Perdestes afetos sublimes na fronteira da morte, perdeu um ente querido. Olha, eu não consigo mais ter a mesma vida depois dessa perda. Eu não consigo me recuperar. Eu não consigo acreditar o porquê que tem que ter uma existência tão sofrida. Eu não vejo sentido. A gente ouve tanto isso, às vezes até fala isso, não é? Todavia, calma,
Reverás todos eles um dia, quando o seu espírito estiver libertado nos planos da grande luz. O reencontro vai acontecer. Ele é certo, líquido e factual. Ou seja, é certeza absoluta. Não no tempo que você gostaria, mas assim que você entender muita coisa, que você realmente caminhar naquele processo de reparar o passado e construir um futuro diferente. É um texto de consolos, né? Penúltimo parágrafo. Perdestes dons preciosos na enfermidade? Está flagelado pela doença, está sofrendo com uma enfermidade que está te tirando, ou alguém que você ama está nessa condição, mas o próprio corpo físico é santuário que se refaz. Calma. Confie, trabalhe, prospere, continue, prossiga. São as palavras que ele traz para todos nós. Aí o 9, ele vai dizer assim: observa, contudo, e aí a gente volta lá na minha introdução, lá na questão do tempo. Então ele está dando conselhos, ele está conversando com a gente. Você perdeu isso? Calma. Você perdeu aquilo? Olha, você veio aqui, contempla. Olha as palavrinhas, os verbos que ele usa. Contemple, contemplar. Perdestes, perdeu. Observa, observar. Ele vai dando, consolos. Ele vai te convidando. Observa o que fazes do tempo e vale-te dele para instalar bondade e compreensão, discernimento e equilíbrio em ti mesmo, porque o dia que deixas, olha que puxão de orelha, passar vazio e inútil, é realmente um tesouro perdido que não mais voltará. E aí termina o texto. Poucas palavras, muitos ensinamentos. Observe, esse é o convite que o texto me fez e que eu estou dividindo com vocês. Observemos. Olha aqui, ele usa a palavra tesouro. O tesouro perdido. O teu tesouro está onde está o teu coração. Onde está o teu coração, Patrícia? Em torno de que mesmo? Isso é mesmo importante? Isso está acrescentando na sua vida? Ou isso está te fazendo dar passos para trás? O que você está valorizando, E aí tem uma fala que eu vou até aproveitar aqui, do Arthur Valadares, que ele fala sobre a questão do tempo num outro contexto, não nesse texto, que ele diz, Por que a nossa relação com o tempo é tão complicada? Porque a grande maioria das criaturas da Terra ainda centram a sua atenção, ainda focam e valorizam as coisas que o tempo pode levar. Muitos vivem em torno daquilo que o tempo pode consumir, em torno daquilo que o tempo pode deteriorar. Quais têm sido os valores centrais da tua vida? É a pergunta da noite. É o que ele diz aqui. O que te move? Porque o dia que deixas passar vazio e inútil é um dia a menos. Mas eu tenho a eternidade. Tenho sim. Mas eu posso vivê-la de uma outra forma, não é? Eu quero continuar diante do sofrimento para aprender. Patrícia, você quer? Preciso. Eu não posso galgar alguns degraus mais tranquilos? Aprendemos com Jesus que nossa vida é regida segundo aquilo que regemos como valores centrais.
seus tesouros, né? Dos sentimentos nascem os pensamentos. Dos pensamentos plasmamos nossas atitudes. Onde está gravitando? E olha que frase belíssima. Se aprendemos como Cristo a colocar Deus como elemento central da nossa vida, e aí leia-se Deus, as leis divinas, de amor, caridade. Se eu coloco isso, seremos divinos. E para terminar, estou me apropriando porque eu quero ser fiel, né? A fala. Quem semeia tempos, colhe eternidades. Tempos bem aproveitados. E é verdade, quem semeia tempo de dedicação, quem semeia tempo de perseverança, quem semeia tempo de estudos, colhe eternidade de sabedoria, de virtudes e de amor. E aí, essa frase de Coríntios, né, que eu achei muito valiosa para finalizar, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre, dura a eternidade, não termina. Então, esse chamado de Emmanuel para nós, através de Chico, é um chamado precioso demais, para a gente deixar passar batido. Diante do tempo que tens, aproveite da melhor maneira, aproveitemos da melhor maneira e façamos no mínimo. Se a gente esquecer tudo que foi dito hoje aqui, se a gente esquecer completamente tudo, eu não consigo lembrar do que foi dito, aí eu não entendi direito, sei lá, eu me perdi no meio, eu estava cansado, estava indo bem, depois eu me perdi. Que fique então só essas duas perguntas. Perguntas, eu adoro perguntas, porque elas nos provocam, elas fazem a gente ficar mais atentos do que informações fechadas. As perguntas, elas mexem com algo na nossa mente, né? Sócrates já dizia isso há muitos anos atrás, ensinava através das perguntas. Então, vamos ficar com essas perguntas, né? Diante dos tempos que tem, o que tem feito? O que tens feito? O que temos feito? Pessoal, essa é a reflexão da noite. Muito obrigada pela atenção de vocês, pela dedicação, pela presença. E desculpe se foi muito pesado no sentido de cobranças, mas eu acredito que é consolador mais do que pesado, não é? É sempre como a doutrina é a doutrina consoladora, ela nos traz as informações reais, ela é sincera com a gente. No entanto, é consoladora, porque para tudo existe sim um propósito divino. Que nós possamos, através da providência divina, através da espiritualidade amiga, não só entendermos, refletirmos, mas que a gente possa tornar prática, que nós possamos colocar o nosso coração no que realmente importa, no que o tempo não possa consumir, nas coisas que realmente vão nos deixar saciados daquilo que realmente importa. Que assim seja. Tivemos aí uma aula sobre o tempo, não é? Sobre o tempo. Muito
reclamam que não tem tempo. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. O tempo somos nós que fazemos. Imaginar uma mãe de família que trabalha fora, tem esposo, 2, 3 filhos, um sogro para cuidar, ou uma sogra, e ela arruma tempo para tudo. Então o tempo é muito precioso, e o tempo cura as feridas, só que nós não podemos esperar o tempo